Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo aí o pessoal, aí, os servidores, o Douglas, Esther, Cláudio, o Luiz, nosso futuro aí, né? Na luta aí. Declaro aberta a 135ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a primeira secretária da mesa diretora, a vereadora Suelene Almeida, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite. Boa noite a todos os presentes, sejam bem-vindos. Ata da 134ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 18 dias do mês de fevereiro de 2016, às 19 horas, no recinto da sua sede, sede na Rua Padre Zeferino, número 84. Sob a presidência do vereador Joaquim Felício Simões Filho, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da Casa, senhores Antônio Daniel da Silva, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Donizete Abel Cardoso, João Francisco da Silva, Joaquim Felício Simões Filho, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos e Suelene Almeida. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, foi assinada pelos vereadores presentes. Continuando com a palavra, a primeira secretária fez a leitura da correspondência recebida, a saber: edital de audiência pública número 001, de 12 de fevereiro de 2016, tornando público para todos que se interessarem que nos moldes do artigo 9, inciso 4 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que o município de Bueno Brandão, Minas Gerais, promoverá no dia 25 de fevereiro do corrente ano, quinta-feira, no prédio da Câmara Municipal, localizado na Rua Padre Zeferino, número 84, no centro dessa cidade, às 18 horas, a primeira audiência pública com a finalidade de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2015. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia compreendendo: discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 002/2016, que concede revisão geral anual aos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, usaram da palavra os vereadores José Raimundo de Castro, Cláudia Cristina de Lima Sá, Antônio Marcos Martins e João Francisco da Silva. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 002/2016 foi aprovado em turno único por unanimidade. B. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 003/2016, que concede revisão geral aos servidores públicos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, os vereadores José Raimundo de Castro, João Francisco da Silva e a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá justificaram seus votos favoráveis. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 003/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. C. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 005/2016, salvo emenda, que dispõe sobre a concessão de abono salarial complementar aos servidores municipais para fins de adequação ao índice de atualização do salário mínimo nacional e adota outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, os vereadores Antônio Marcos Martins e José Raimundo de Castro falaram da importância da emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei complementar número 005/2016. A seguir, colocado em votação
o projeto de lei complementar número 005/2006, salvo emenda, foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. D. Discussão e votação em primeiro turno da emenda modificativa número 005/2016 do vereador Antônio Marcos Martins, que altera o texto do artigo 1º do projeto de lei complementar número 005/2016, que dispõe sobre a concessão de abono salarial complementar aos servidores municipais para fins de adequação ao índice de atualização do salário mínimo nacional e adota outras providências. Colocado em discussão os vereadores Antônio Marcos Martins, José Raimundo de Castro, Cláudia Cristina de Limiçá e Sueli Almeida utilizaram a palavra. A seguir, colocada em votação a emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei complementar número 005/2016, foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. E votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 007/2016 dispõe sobre a concessão de abono salarial complementar aos servidores da Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais, para fins de adequação ao salário mínimo nacional e da outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, justificaram seus votos favoráveis os vereadores Antônio Marcos Martins, José Raimundo de Castro. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 007/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Votação em turno único do requerimento número 005/2016 de todos os vereadores da Casa, solicitando à empresa de telefonia Vivo explicações quanto aos seus serviços prestados. Colocado em votação o requerimento número 005/2016 foi aprovado em turno único por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador Antônio Marcos Martins, que solicitou que o requerimento verbal aprovado na 133ª reunião ordinária não fosse encaminhado ao Executivo Municipal. Falou ainda sobre o requerimento número 002/2006. O vereador José Raimundo de Castro solicitou fosse reiterado o requerimento número 016/2014. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se presente ato que, lida e aprovada, vai assinar pelos vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 18 dias do mês de fevereiro de 2016. Todos de acordo? Sim. Bem, está aprovada. Leitura pela primeira secretária da correspondência recebida. Ofício número 061/2016, Brandão, 23 de fevereiro de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência para solicitar à essa egressa Casa de Leis a retirada do projeto de lei que autoriza a cessão temporária de servidor público municipal à Polícia Civil de Minas Gerais e da outras providências. Tal solicitação deve-se ao fato da necessidade de adequações ao referido projeto. Certo de contar com a compreensão e colaboração de Vossa Excelência, reitero-lhe expressões de elevada consideração. Danilo Amâncio Alberto Costa, Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Requerimento, acho que não vai não na primeira. Não vai lá, não. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 002/2016, que concede revisão geral anual aos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar número 002/2016,
Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não. Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 002/2016, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 002/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 002/2016 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 003/2016, que concede revisão geral aos servidores públicos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar número 003/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não. Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 003/2016, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei complementar número 003/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 003/2016 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 005/2016, salvo emenda, que dispõe sobre a concessão de abono salarial complementar aos servidores municipais para fins de adequação ao índice de atualização do salário mínimo nacional e adota outras providências. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar número 005/2016, salvo emenda. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar, salvo emenda? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 005/2016, salvo emenda, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei complementar número 005/2016, salvo emenda. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 005/2016, salvo emenda, foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da emenda modificativa número 001/2016, que altera o texto do artigo 1º do projeto de lei complementar número 005/2016, que dispõe sobre a concessão de abono salarial complementar aos servidores municipais para fins de adequação ao índice de atualização do salário mínimo nacional e adota outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, a emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei complementar número 005/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Não. Não havendo quem queira falar sobre a emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei complementar número 005/2016, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, a emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei complementar número 005/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim.
Vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. A emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 005/2016 foi aprovada em segundo turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 007/2016, que dispõe sobre a concessão de abono salarial complementar aos servidores da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, para fins de adequação ao salário mínimo nacional e da outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 007/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não. Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 007/2016, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 007/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 007/2016 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 008/2016, que concede revisão geral aos servidores públicos do quadro de pessoal da Prefeitura do município de Bueno Brandão. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Ficam reajustados em 11,28% os atuais valores percebidos pelos servidores do quadro de pessoal do município de Bueno Brandão a título de vencimento, nos termos do disposto do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Artigo 2º. Face o reajustamento, os níveis de vencimento do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, relacionados na Lei Complementar número 1590/2005, passam a vigorar conforme o anexo único da presente Lei Complementar. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2016. Gabinete do Prefeito, 24 de fevereiro de 2016. Danilo Amanso Alberto Costa, Prefeito Municipal. Justificativa. Trata-se de projeto de lei que visa implementar a revisão geral da remuneração dos servidores constante do quadro de pessoal do município de Bueno Brandão, por força de mandamento constitucional estampado no inciso 10º do artigo 37 da Carta Vigente, restou consagrado aos servidores públicos o direito à revisão geral dos vencimentos percebidos. Vejamos. Artigo 37. 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que se trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observado a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Do citado dispositivo constitucional, podemos extrair os seguintes requisitos: existência da lei específica, observância da iniciativa privativa, periodicidade anual,
extinção de índice. Os requisitos exigidos encontram-se presentes no projeto legislativo apresentado, eis que vinculado em instrumento legislativo apropriado e observado a iniciativa privativa. Quando ao índice adotado, verifica-se que o percentual correspondente à perda inflacionária acumulada no último exercício, compreendendo o período de dezembro de 2014 a dezembro de 2015, de modo a recompor o poder aquisitivo dos servidores municipais pela variação do INPC, utilizado como critério de reajuste dos tributos municipais. Aqui se acrescentar que a presente proposição possui previsão orçamentária para atendimento em contas em conformidade com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. É inegável que a proposição encerra aumento das despesas com pessoal com iminente caráter continuado, razão pela qual figura-se necessário o respeito dos artigos 16 e 21 da Lei Complementar número 101/00. Encaminha-se com o projeto a estimativa do impacto financeiro orçamentário no exercício em que se deve entrar em vigor nos dois subsequentes e a declaração do ordenador de despesa, de que tal aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária nos moldes dos incisos 1 e 2 do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também se comprova que a proposta não extrapola o limite legal das despesas com o pessoal do Poder Executivo na forma do artigo 20, terceiro, linha B e 22, parágrafo único, inciso 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, por se tratar de imperativo constitucional, contamos com a compreensão e aprovação dos 19 edis ao presente projeto de lei. E, pois, com imensa satisfação, encaminho o presente projeto de lei aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça em regime de urgência e, afinal, aprove-na com medida de incentivo aos servidores públicos municipais. Cordialmente, Danilo Amâncio Alberto Costa, prefeito municipal. Está a tabela de níveis, né, referente ao quadro permanente. O nível 1, o vencimento vai ser 931,50. Nível 2, 931,50. Nível 3, 971,50. E o nível 4 também, 931,50. Nível 5, 931,50. Nível 6, 931,50. Nível 7, 931,50. Nível 8, 931,50. Nível 10, 9 e 10 também é 931,50. E o 11, 993,93 centavos. Agora já vem o nível 12, que é 1.091,10 centavos. Nível 12, 1.333,38. O nível 14, 1.245,47. O nível 15, 1.422,26 centavos. O 16, 1.832,67 centavos. O 17, nível 17, 2.434,67 centavos. E o nível 18, 2.962,64 centavos. A tabela de nível referente ao quadro comissionado. Nível 1, 931,50 centavos. Nível 2, 993,93 centavos. Nível 3, 1.095,52 centavos. Nível 4, 1.422,26 centavos. O nível 5º, né, 1.100
705,12. O nível 6, R$ 1.832,67. Nível 7º, R$ 2.495,72. O nível 8º, R$ 2.434,67. E o nono, R$ 2.721,14. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 008/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente, Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. novamente uma boa noite a todos. Boa noite. Acho que, de antemão, pelo menos de minha parte, eu devo pedir desculpas aos funcionários sérios da prefeitura. Eu falo sérios porque tem alguns que, pelo menos um, na minha opinião, não é sério e não merece o meu respeito. Não vou falar nome claro, mas a maioria das pessoas sabe quem é. Aos funcionários sérios eu tenho que pedir desculpas porque está aqui no carimbo de recebido a data que foi recebida o projeto de lei. 25 de fevereiro de 2016, portanto hoje, data atual, às 14 horas e 35 minutos. Cá para nós. Aí depois, o senhor prefeito assina a justificativa, pois com imensa satisfação que encaminha o presente projeto de lei complementar dos cuidados desta ilustre Câmara Municipal para que dela conheça em regime de urgência. Quem faz em regime de urgência não manda no mesmo dia para a gente votar no mesmo dia. E não é apenas a apreciação por parte dos vereadores, e a parte jurídica, que tem que fazer os pareceres jurídicos para as comissões assinarem. Então, a primeira questão está aí. Então, quero pedir desculpas aos funcionários, porque algumas pessoas me ligaram antecipadamente, porque havia um grande burburinho entre 6% e 6,5%. Isso é público e notório, todo mundo sabe dessa situação. Tanto é que tem um outro projeto em nossa mesa, que no impacto orçamentário relaciona que o abono, no caso o reajuste, ele usaria para 2017 de 6% a 6,5%. Então isso é veracidade, é verídico, essa questão. E interessante também que restou consagrado aos servidores públicos o direito à revisão geral dos vencimentos percebidos. E ele fala que depois o percentual corresponde à perda infracionária acumulada no último exercício. Se é acumulado no último exercício, ele não poderia dar 6% ou 6,5%. Tinha que ser 11,28%. Até eu não entendo qual o índice que está sendo utilizado, porque nós usamos 11,30%. 11,3%. A prefeitura está usando 11,28%. Uma diferença de 0,02%. É uma diferença mínima, mas está tendo não está consoante esses dois patamares, o que a Câmara utilizou e o que o Executivo Municipal está utilizando. Mas, próximo do que estava se comentando de 6% e 6,5%, não há nem que fazer comentários. Outra situação que a gente deve mencionar. Assim, por tratar-se de imperativo constitucional. Ora, se é imperativo constitucional, ou seja, é forçoso, é obrigatório, porque imperativo é cogente, é obrigatório, também não há por que até então mencionar de 6% a 6,5%. Está aqui, é imperativo, então é obrigatório. Outra crítica também ao projeto de lei complementar. Ele fala que junto está o anexo, que passará a vigorar os salários dos servidores municipais do Executivo, e a planilha orçamentária. O impacto financeiro, mas não veio anexo o impacto financeiro. Não se encontra anexo. Fala que está e não se encontra. E não foi enviado. Mas tudo bem, esperamos que até segunda-feira, quando vamos fazer a extraordinária para votar no segundo turno, ele esteja em mãos. Mas tudo bem. Então não haveria necessidade de mencionar. Não é isso? Não haveria necessidade de mencionar, então. Né? Que, querendo ou não, ele é importante para a gente saber o tamanho desse impacto realmente. Né? O que vai causar que, numa conta prévia entre o vereador José Raimundo
E a gente calcula que o impacto para 2016 nas contas do Executivo Municipal vai ser em torno de R$1 milhão, durante os 13 meses que a gente tem que contar o 13º salário, né? Mas, de todas as ventanias, de todos os comentários, né, graças a Deus está aqui o reajuste de 11,28, que nada mais é do que o justo, nada mais é que uma correção inflacionária. E, na verdade, quando eu comentei dos servidores da Câmara Municipal, eu faço o mesmo comentário. A nossa energia elétrica não subiu 11,28%. O nosso combustível não subiu 11,28%. O nosso alimento não subiu 11,28%. E outros objetos, outros produtos, outros serviços, não subiu só 11,28%. Então, nada mais do que justo, nada mais do que correto. Ora, se porventura 2015 fechou com um déficit de R$61 mil, conforme, e alguns centavos, conforme foi apresentado aqui pela contadora da Prefeitura em 2015, e 2016 terá essa outra leitura de quase 1 milhão a mais de impacto para a Prefeitura, qual que é o caminho? Arrecadar da onde não se arrecada, não tirar mais de quem já paga, é tirar de quem não paga. Só que no último ano de mandato isso demanda planejamento, não é tão simples assim, não é tão fácil. E mais, cortar gastos, mandar aqueles que não fazem nada embora. Nada mais justo. Tem pessoas competentes, competentíssimas dentro da Prefeitura, que estão em cargos aquém do que merecem. E outros que não têm competência nenhuma, ocupam cargos importantes. Ora, eu fiz até um comparativo aqui, no anexo. Eu pego, por exemplo, quem está no quadro comissionado em alguns níveis recebe mais que tem no quadro efetivo. Era para ser o inverso. Quadro efetivo, a pessoa prestou o concurso público e lá está por sua competência. Agora, o quadro comissionado, a alguns níveis, receber mais que o quadro efetivo, é o fim. A pessoa contrata, não analisa se tem competência, contrata se sabemos por quê. Eu não vou falar aqui, porque senão eu posso ter sido processado posteriormente por isso, mas sabemos por que contrata. Não preciso, né? Aqui ninguém é inocente, todo mundo sabe por quê. E depois fica aí, fica o déficit conforme foi apresentado em 2015. Manda aqueles que não fazem nada, manda aqueles que não têm competência embora e coloca aquelas pessoas que têm competência, que são do quadro efetivo, nos níveis maiores, nos níveis mais importantes, para apresentar bem a Prefeitura, para apresentar bem a população guanabranense. Ora, se não conseguiu fazer em 3 anos isso, tente pelo menos no último ano. Porque agora ele tem que prestar contas, vai finalizar o seu mandato, ele tem que estar com as contas em dia. O Tribunal de Contas está aí para fiscalizar. E esse país, graças a Deus, é um pequeno passo, mas está tomando um rumo de seriedade. Eu espero que qualquer um de nós que está, porque nós também podemos, sempre estamos à luz do Tribunal de Contas. Qualquer um de nós, vereadores e executivo municipal, qualquer um. Então temos que trabalhar com seriedade, porque senão pagaremos o erro no futuro, né? Mas de todos os percalços, pelo menos um pouco de juízo teve o chefe do executivo municipal em mandar esse percentual, né, mais do que justo aos servidores da Câmara, do executivo municipal, perdão. Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima. Boa noite novamente, né? Boa noite. Boa noite. Só mesmo um comentário. Estou aqui para defender o direito da maioria, né? Que nós representamos. Realmente houve falha, porque esse projeto chegou a nós hoje, que nós recebemos, um pouquinho antes da reunião, né, da audiência pública, nós recebemos esse projeto em mãos, né? Chegou mais cedo, mas a gente recebeu mesmo em mão pouco antes da audiência pública. Então, quero dizer aos senhores que houve falhas, como eu já disse, mas eu tenho acompanhado esse mês todo e vejo quanto foi difícil para a Prefeitura dar esse reajuste de 11%, 11,28%. Ele vai ter que fazer cortes,
né? O senhor João também esteve lá na prefeitura, esteve acompanhando o Joaquim e os demais vereadores também, o quanto foi difícil. Então, gente, é merecidíssimo esse 11,8% do reajuste, é um direito de vocês. Não só esse 11%, vocês mereciam muito mais, o aumento real também, pela inflação, como já foi dito pelo vereador, quanto os alimentos, enfim, de tudo que já aumentou, e então o nosso, né, o recurso cada vez menor. Então, eu sou a favor do projeto e veja bem, como também no projeto houve falha também quando disse aqui no artigo 2º que menciona o anexo único, né, no projeto. Realmente o anexo não veio, porque não é obrigatório. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 17 do parágrafo 6º, ele fala que não precisa, né, do impacto financeiro. Não menciona, né, que não tem necessidade. Então, digo a vocês que eu sou a favor, né, vocês mereciam muito mais, e estamos aqui para aprovar, e vamos aprovar todos, garanto que todos vão votar a favor. Muito obrigada. Senhor presidente, por gentileza, palavra. Com a palavra o vereador João Francisco da Silva. Digníssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brandão, Joaquim Felício Simões Filho, boa noite. Boa noite. Digníssima senhora secretária da mesa diretora, Suelene Almeida, boa noite. Digníssima senhora vice-presidente da Câmara, Cláudia Cristina de Limissá, boa noite. Digníssimos senhores vereadores, senhoras vereadores, boa noite. Servidores dessas casas de lei, boa noite. Aos nossos amigos aqui presentes, boa noite. Muito obrigado por ter vindo. Eu quero dizer a vocês que nós estivemos essa semana passando por dias na prefeitura, tentando conversar com o prefeito para chegar aí um índice, pelo menos da inflação, ou que seja, fosse 11,3%, foi o que nós votamos para a Câmara. Mas até que, graças a Deus, está bom demais, como disse o digníssimo vereador Antônio Marcos Martins, porque a notícia que era 6%, veja bem, a gente votar aí 6%, sabemos que não era o certo, a gente ficava até com vergonha de votar os 6%, sabendo que estava votando errado. Uma coisa que a inflação foi 11 e pouco por cento, e nós dando para ele aí, depois de muito tempo, um aumento de 6%. Mas graças a Deus, Deus é muito bom, olhou por nós, olhou por os motoristas, por todos que trabalham na saúde, na educação, na prefeitura municipal, e o prefeito chegou a um bom senso de chegar aos 11,28%. Quero dizer a vocês que meu voto é a favor, estou votando com muito orgulho, com muita satisfação de poder hoje, pelo menos, chegar a um denominador comum de votar o que eles merecem. Até que a gente podia até votar mais, mas a gente sabe a situação da Prefeitura Municipal de Brandão, que não é boa. Então, vamos votar, por isso estamos votando hoje, chegou nas nossas mãos hoje, estamos votando hoje, para não poder, e vamos votar segunda-feira, para não ficar aí para receber atrasado, nós estamos fazendo isso aí, votando hoje, votando segunda-feira, para não ser recebido retroagido. Eu acho que está de bom tamanho. Fico contente, até agradecer ao prefeito por ter mandado aqui, bem rapidinho, estamos votando rapidinho, podia ter mais gente aqui junto com a gente acompanhando essa votação, mas eu tenho certeza que vocês vão levar até os seus amigos, nossos amigos, nós estamos votando com muita vontade, com muita seriedade, essa quantia que estamos votando hoje aqui é o ideal. Muito obrigado a todos e quero dizer que meu voto vai ser a favor. Com a palavra a vereadora Suelene Almeida. Eu também peço desculpa aos colegas, eu fiquei de avisar algum, né? Você está presente, eu fiquei de avisar, não consegui, porque, né, como diz os colegas, recebemos agora à tarde, realmente, o projeto, e peço desculpa aos outros que eu fiquei de avisar e também não deu para avisar, para, né, vir participar dessa reunião para ver. E sobre o aumento, é direito de vocês, nós não fazemos mais do que a obrigação, né, de votar, porque é de direito de vocês esse aumento, como foi de todos os outros, né? Funcionários, vereadores, prefeito, vice-prefeito e diretores. E também dizer, como o colega Antônio Marcos falou sobre, realmente, né, eu mesmo sou uma funcionária efetiva de 27 anos. E
realmente às vezes até chega a ser, não digo uma humilhação, porque se eu estou lá, porque eu também eu participei do concurso público, mas é assim, quando entra esses comissionados, com todo respeito também, e recebe muito mais que a gente, né? Que a gente está ali, né? Porque né, por lei, prestou um concurso tudo. E realmente, entre os comissionados também, né? Infelizmente precisam trabalhar e foi prometido, e ganham muito mais que a gente. Mas também, boa sorte para eles, né? Senhor presidente. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Novamente, boa noite a todos. Boa noite. Eu só queria deixar registrado que é o seguinte, nós também aprovamos aí em segundo turno, né, todos da Câmara de Vereadores, dos funcionários, né, e também dos vereadores. Agora estamos voltando aqui dos funcionários públicos municipais. Nós estamos apenas fazendo a correção inflacionária, não tem aumento real nenhum. Digo com toda clareza, a Câmara, a situação da Câmara é tranquila. Ela tem dinheiro em caixa, tinha dinheiro para isso, tanto é que pode dar fazer essa correção com tranquilidade, que não vai passar dificuldades financeiras. Isso reparando que no ano de 2013, a Câmara devolveu ao Executivo R$ 303.499,90. No ano de 2014, devolveu R$ 323.870,19. No ano de 2015, devolveu R$ 359.936,64. E digo isso, que isso é uma ajuda muito grande ao município. E a Câmara, todos nós, 9 vereadores aqui, deixamos de fazer muitas coisas, muitas viagens e tal. Eu, por muitos aí, quase que a maioria, né, podemos dizer assim, durante esses 3 anos até hoje, ninguém recebeu uma diária para uma viagem, nada. Tudo que foi feito com recurso próprio nosso. Não compramos nada de várias. Poderia estar aí esse dinheiro para gastar com a Câmara, mas a Câmara fez a economia e devolveu ao Executivo. Isso não é só agora, esses 3 anos. No mandato passado, isso há vários anos, vários exercícios vem acontecendo. Quanto ao aumento do funcionalismo público, quando até nós votamos aqui, eu votei contra o projeto, que era para pegar de 1 milhão emprestado junto ao BNDES. Eu fiz a defesa, eu ia votar contra, porque eu tinha certeza que nesse momento isso ia afetar. Isso está aí. A dificuldade que houve, né? Tanto é que ainda não fez essa operação, e é bem provável que nessa situação nem se passa, porque se quiser vai complicar mais ainda, né? Então, com esse valor que ia pagar no BNDES, que graças a Deus até agora não foi feita essa operação, né? Porque se fosse feita essa operação, com certeza a situação seria pior ainda. Então, quando eu fiz a minha defesa lá, eu não estava errado, prevendo isso, né? Fiz essa colocação. E também, nós vamos votar daqui a pouco a correção também do secretariado, né, dos diretores, do prefeito e do vice-prefeito. E também votamos dos vereadores, porque a própria Constituição fala que tem que ser iguais para todo mundo, né? Foi lido aqui na justificativa, não tem um índice igual para todos, sem distinção, né? Então, mesmo assim, quando o vereador João colocou que ia ficar difícil votar o aumento de 6%, eu vou dizer para você, eu votaria com a maior tranquilidade contra. Certo? Porque eu votei 11 para os vereadores e para os funcionários. Não tem como eu votar 6 para o pessoal do executivo. Isso é uma incoerência muito grande. Com certeza, se vem 6, eu ia votar contra. Eu ia votar com a maior tranquilidade. Porque, além do mais, o 6 é contra a lei, né? E eu não posso votar contra o que determina a lei, né? Mas é só dizer que o vereador Márcio falou, o João, a Suelene, a Cláudia também, já colocaram aquilo que a gente teria que estar. Para não ficar aí muito redundante, né? Dizer a mesma coisa, mas com muito prazer estou votando, né? Os funcionários são merecedores, a grande parte, né? A gente não pode generalizar, mas a grande parte que tem necessidade disso e precisa, e realmente a situação do nosso país é difícil, pelo valor do gasto com a administração numa parte de recursos humanos do ano passado, que deu 8 milhões e alguma coisa, eu dividi aqui por 13 meses, deu uma média de 66
620 mil reais é a folha de pagamento hoje do município. Então, 11% vai dar 69.900 reais, 70 mil reais de reajuste. Isso no ano, com 13º, vai chegar na cifra de quase R$1 milhão, né? Com certeza, este ano a Câmara vai devolver novamente recurso. Nós não podemos, a Câmara devolve, o município utiliza naquilo que for necessário, né? Ele pode utilizar em repasses para a entidade, outros pagamentos, nas obras e tal, mas com isso estaria contribuindo com o Executivo, né? E também, se não fechar o financiamento com o BNDES, com certeza ele vai ter uma tranquilidade, porque com certeza ele reduziu e deve ter demitido alguém, porque a folha também tem um limite de 50%, 54%, que está no limite, né? E com esse aumento, com certeza, vai estar se aberrando e vai estar no limite de alerta. Então, meu voto também é favorável, né? Eu gostaria de estar votando muito mais, mas, infelizmente, vai esperar que o Brasil melhore e, com certeza, no próximo, eu não vou votar mais, porque eu não sou o próximo candidato às próximas eleições, né? Mas muitos vão votar, né? Eu já deixo bem claro, estou dizendo isso bem antes, porque eu não sou candidato na próxima das eleições, então o que eu estou fazendo é cumprindo a minha missão de vereador nos 4 anos do qual eu fui eleito, né? Votando e fazendo aquilo que é possível, né? Muito obrigado. Peço à senhora vice-presidente, a Cláudia Cristina de Lima Sá, que assuma a direção da mesa por alguns instantes. Passa a palavra ao administrador vereador Joaquim Felício Simões Filho. Obrigado, eu vou aqui sem formalidades, né? Eu não vou aqui ensinar ninguém, tentar ensinar aqui, quem sou eu para ensinar alguma coisa a alguém, né? Mas só para esclarecer algumas situações que eram criadas, né, esse tempo todo aí durante o projeto. Primeiro, quero pedir desculpa ao vereador Antônio Marcos Martins e ao vereador Suelene Almeida, porque eles se comprometeram a avisar os servidores e, de repente, eles ficaram sabendo em cima da hora que a prefeitura teve um problema lá com a impressora, nós também estivemos aqui, então ficou difícil para distribuir mesmo às 2 horas da tarde, que os 2 vereadores estavam aqui na Câmara já. Mas, às vezes, surgiu muitos comentários aí, o vereador José Raimundo já explanou alguma coisa sobre o aumento que a gente já tinha aprovado no primeiro turno para os vereadores e os servidores, que a gente, devido à condição financeira da Câmara, estar boa, né, nós já tínhamos aprovado os 11%, 11 um pouco lá passando, não sei exatamente, mas é 11 um pouco. Quem faz o reajuste dos vereadores e servidores da Câmara é a mesa diretora, né? No caso, a presidente, o vice-presidente, e os vereadores aprovam, porque mesmo que a gente queira aumentar, tem que ter a aprovação de todos. Prefeito, vice-prefeito e os comissionados também competem à mesa diretora da Câmara, mas a gente, no caso, se tivesse 6%, o que a gente ia fazer? A gente ia votar o índice que eles mandassem para a gente. Se eles mandassem 6% para os servidores, a gente ia seguir o índice deles. Está errado? Tá, mas aí que é a coisa, vamos pôr aqui, ó. Mesa diretora, porém, a lei, o que é justo, é que seguiu o índice mandado pelo Executivo. O valor do aumento concedido aos servidores do Executivo. Agora, para os servidores em geral, que é isso que é importante que eu queria esclarecer, é o Executivo que dá o aumento, e não é a Câmara de Vereadores. A Câmara compete dar aumento para o prefeito, o vice-prefeito e os comissionados. Mas os servidores em geral é o prefeito que manda o projeto, a Câmara apenas aprova ou não. Mas veja a situação da Câmara. O vereador foi até, o Antônio Marcos Martins foi até comedido quando ele disse que havia burburinho. Até semana passada, ou segunda-feira, era certeza que ia ser os 6%. A gente estava sabendo que ia ser, era certeza. Eles estavam lutando lá, buscando financeiro e todos eles não viam outra saída. Aí a mesa, e os vereadores todos aqui, com certeza, entrou em contato, conversando, tivemos ajuda também, eu queria até, não sei se poderia falar o nome dela aqui, mas da secretária de gabinete, a Marília, e conversando muito com o prefeito, e acho que, pelo que eu percebi, até o jurídico estava com dificuldade de dar o parecer, porque ele vai justificar o quê, né? Se o Tribunal de Contas, já foi falado aqui que ele oferece saídas, né? Que é primeiro cortar comissão, horas extras, depois
dispensar funcionário contratado e até os... dispensa os contratados, comissionados, e se for até o que já estão efetivados também, os mais recentes. Então, são várias saídas. A única coisa que o tribunal não aceita é não dar os 11%. Tá? E se a gente não vota os 11%, por exemplo, não vota os 6%, por exemplo, né, os dois vereadores ficavam até tranquilos em votar não, e eles votariam correto. Mas e a gente aqui, se a gente vota não? Aí vocês não receberiam, no caso dos funcionários, não receberiam nem 1%, eles teriam que entrar na justiça, que é um direito, né? Então a Câmara teve que se movimentar, teve sim os seus méritos também nesse momento. Porque às vezes acontece o que a gente estava sendo acusado, às vezes até no Facebook, algumas pessoas desinformadas que viram no Facebook tem que fazer, tem que se informar melhor para o que acontece. A gente vota 11%, a Câmara tem condições. Né? E a gente votou a favor da lei. Né? Eu vou concluir, se aplicar, só 2 minutinhos. Esses 2 minutinhos. A gente vota os 11% que eu não tinha como eu justificar depois. Se eu dou assim, não, o prefeito vai mandar 6% de funcionário, eu também vou dar 6% aqui de aumento para os vereadores. Na mesa, o diretor não falou, eu falo a mesa. A mesa diretora vai conceder apenas 8%, 6% também, porque senão vai ficar ruim para o prefeito. Eu vou justificar o que se a Câmara tem dinheiro. Foi o que o vereador falou, o vereador José Raimundo explanou muito bem que a gente, no ano passado, devolveu quase 360 mil, faltou um pouquinho ao executivo, já foi as economias feitas aqui. Então a Câmara tinha esse dinheiro para dar esse reajuste de 11%. E para os servidores não é a Câmara que dá, porque se fosse a gente já direcionava. 11% também, é a lei, nós mexemos com lei, temos que seguir a lei, a Constituição Federal. Então, quando vocês ouvirem, para o ano que vem, a gente nem sabe quem vai estar dando aumento aqui, é isso. O executivo pode usar, não, a Câmara que não deu, e não é. A Câmara, eu falaram para mim, porque eu estou fora do Face, que tem coisa escrito lá assim, a Câmara, para eles votaram os 11% e não vai votar agora para o... Não vai aprovar, não é o prefeito que manda. Se o prefeito manda 6, a gente aprova ou não. Os vereadores votam não corretamente. No caso do a gente fica assim com o pé atrás para votar não. Se a gente vota não, a gente está errado, porque a lei é 11. A gente não aprova o projeto, você não recebe nem 1%. Essa é uma defasagem. Em vez de ser 5, passa a ser 11. Então, eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho. E qualquer dúvida também pode estar perguntando para a gente aí. E quanto aqui o artigo aqui que a vereadora Cláudia falou que não precisa, o vereador questionou, o impacto financeiro é só nesse caso aqui de reajuste salarial que não é exigido o impacto financeiro. É isso. Peço que o presidente assuma sua cadeira. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto complementar número 008/2016, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 008/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva? Sim. Vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá? Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso? Sim. Vereador João Francisco da Silva? Sim. Vereador José Raimundo de Castro? Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos? Sim. Vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei complementar número 008/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 009/2016, que concede a revisão geral dos subsídios do prefeito e vice-prefeito do ano de 2016. A Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual conforme índice inflacionário oficial INPC no percentual de 11,28% incidente sobre o subsídio percebidos pelo prefeito e vice-prefeito
fixados pela Lei nº 1897 de 2012, nos termos do disposto no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, conforme anexo único da presente lei complementar. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias e orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, retroativamente seus efeitos a 1º de fevereiro de 2016. Câmara Municipal de Brandão, 25 de fevereiro de 2016. Joaquim Felício Simões Filho, presidente da Câmara Municipal. Cláudia Cristina de Lima e Sá, vice-presidente. Suelene Almeida, primeira secretária. Justificativa. Tem o presente projeto de lei complementar a finalidade de conceder reajuste anual na remuneração ao prefeito e vice-prefeito da Prefeitura Municipal, atendendo às determinações contidas na Constituição Federal, que prevê em seu artigo 37, inciso 10º, que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que se trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Assegura revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinções de índice. Assim, observa-se que o reajuste está de acordo aos ditames da Constituição Federal e a Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Atende também os requisitos em seu artigo 189, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa. A presente propositura é legal e constitucional. Pelo exposto é que estamos encaminhando o presente projeto de lei complementar e contamos com a sua aprovação por essa utilidade, visando efetuar o reajuste salarial do prefeito e vice-prefeito com o escopo de corrigir as desfasagens do período. Diante dos motivos expostos, solicitamos a aprovação dos vereadores ao presente projeto de lei complementar. Ao presente projeto de lei complementar. Câmara Municipal de Brandão, 25 de fevereiro de 2016. Joaquim Felício Simões Filho, presidente. Cláudia Cristina Lima Sá, vereadora, vice-presidente. Vereadora Suelene Almeida, primeira secretária. O cargo e o subsídio mensal. Prefeito, R$ 7.487,30. Vice-prefeito, R$ 1.871,82. O índice, o valor do seu aumentado, nós na época encantamos que a gente só reajustou. Do prefeito, R$ 7.487,30. O vice-prefeito, R$ 1.871,82. Obrigado. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 009/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente, Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. eu quero ser bastante breve em relação a isso, e todos já sabiam o meu posicionamento antes de todo esse burburinho, esse vendaval que aconteceu. Independente se eram servidores em sua maioria ou se era prefeito, vice-prefeito e diretores. 11,3% para funcionários da Câmara e vereadores e 6 ou 6,5% para os demais servidores do Executivo Municipal. Independente de quem seja, não estou separando, não estou segregando ninguém. O meu posicionamento já era sério. Se chegasse 6 ou 6,5% à mesa, com certeza seria contra. Primeira questão, ninguém é diferente de ninguém, ninguém é melhor que ninguém. A própria justificativa fala em indistinção de índices. Não há distinção. Então, com certeza, para mim, ficaria muito confortável votar 6,5%. Ficaria muito confortável. Eu sei como que funciona, eu sei da legalidade do índice, todos nós sabemos, né? Até comentei com certos funcionários, não vou falar o nome, que senão eles podem ser
eles podem ter motivo de perseguição depois. Alertei sobre o mandato de segurança contra o chefe do Executivo Municipal, caso ele desse uma correção aquém do que o decreto federal determinava, do que o NPC expõe, aliás. Então ficaria muito tranquilo. Ficaria muito tranquilo em votar não, porque é correto, é igual para todo mundo. Primeiro, pela questão de igualdade, o sistema tem que ser igualitário. Posteriormente, na obrigatoriedade da legislação, no cumprimento da mesma. Que direito temos, representantes legislativos, votarmos contra uma lei, um decreto? Não temos é uma incoerência absurda se acontecesse isso. E vocês estariam na berlinda. Caberia a vocês decidir, né? Então, vejo também que vocês movimentaram nos bastidores por isso também. Também. Mas principalmente pelos Também. motoristas. Vejo isso. Vejo que vocês movimentaram porque vocês iam ficar numa situação totalmente de pressão. Totalmente de pressão. Né? Vocês tomaram o caminho mais correto. Né? Tomaram o caminho mais correto. E é claro que também teve a parte jurídica, que informou que havia proibição nessa situação que antes era apontada. Então, né, e aqui vamos votar igualmente para o prefeito e para o vice-prefeito. Né? Às vezes a pessoa fala 7.700, 7.470, 7.000, não alguns reais aí, desculpe. 7.487. Obrigado. É uma questão também que a gente deve lembrar que esse é o salário bruto. Tem aí os descontos. É um bom salário hoje para prefeito? É um bom salário. Hoje, pela atual situação econômica do país, é um bom salário. É coerente com a responsabilidade? Né? Entendo que não. Pela responsabilidade, não. Mas não é o do prefeito que está muito acima. Os demais funcionários que estão muito abaixo. O problema é esse. Né? Não pode, não estou aqui para fazer demagogia, não estou aqui para poder melhorar ou piorar minha situação, não é isso. Por exemplo, não pode um motorista de educação, por exemplo, ganhar um pouco mais de que R$1.000. A responsabilidade dele também é gigante. Não pode, por exemplo, um departamento de saúde, um funcionário do departamento de saúde, não ganhar nem R$1.000. Não pode um gari, ganhar nem R$1.000. Infelizmente. Então não é o do prefeito que está muito acima, dos demais funcionários que estão muito abaixo. Né? Eu, sinceramente falando, eu estou muito contente, estou muito afável com o meu salário de vereador. Não reclamo não, para mim está ótimo. Tanto é que quando eu candidatei eu sabia que seria mais ou menos isso. Então não tenho o que reclamar. Né? É claro que todo mundo procura algo melhor para si. Né? Mas de momento, pelo que se aponta, eu estou muito satisfeito, muito contente. Obrigado. Com a palavra o vereador Senhor presidente. José Raimundo de Castro. Como o vereador Marcos já disse, não tem distinção. Então, até que nós vamos votar. Vou votar do prefeito, do vice-prefeito e dos diretores. Né? Igual, é o que determina a lei. Só queria fazer uma observação. Da Câmara deu 11,30 e do Executivo 11,28, portanto 0,02%. Isso é devido ao que? A Câmara utilizou o período de janeiro de 2015 a janeiro de 2016 e o Executivo utilizou o período dezembro de 2014 a dezembro de 2015. Então é o índice de um mês de diferença, por isso que deu esse 0,2. Mas eu acho que o da Câmara está mais correto devido, não sei se a sequência da prefeitura já vem sendo nesse sentido, né? Mas a da Câmara o aumento sempre é em fevereiro, então você tem que contabilizar de janeiro a janeiro. No ano passado contabilizou de janeiro a janeiro, né? Mas também é 0,2, isso aí não vai mudar em nada esse valor, é um valor muito não questionável, com um valor irrisório, né? Para quem está precisando desse aumento, se for questionar isso aqui, devolver, aí vai complicar mais ainda, por causa de 0,02%, que não vai mudar em nada, né? Mas é com muito prazer que a gente vota esses projetos, né? Atualizando os valores de todos em geral, né? Agora, precisamos que o Executivo
enquadre dentro das normas, dentro da receita, porque é o que nós dissemos. Previsão é uma coisa. Prever um orçamento, prever 21 milhões e 400 de arrecadação é fácil prever. Agora, não é arrecadar ele, né? No momento de crise que o país está passando, num ano eleitoral, né? Ninguém contava com essa crise, né? Bom, contava, né? A gente já sabia que estava nessa situação, né? É que fomos enganados mesmo, né? Mas a coisa estava difícil. E está aí cada dia pior, né? O desemprego, ele gera falta de compra, o comércio acaba vendendo menos, queda no comércio, caiu venda, cai impostos. Cai impostos, cai repasse, né? Mas o município precisa rever as arrecadações municipais, porque está muito aquém. O ano passado, todos esses últimos anos, a diferença na arrecadação de não atingir não foi culpa do FPM, não, nos anos passados. Agora, de janeiro para cá, aí o FPM realmente houve essa queda, né? Mas eu tenho certeza que também tem o pessoal apto, os contadores e tal, que estão lá no executivo, com certeza eles vão tomar essa providência nesse sentido que vocês disseram. Vai ter que cortar gastos e reduzir aí, diminuir funcionários, ou até, sabemos lá, mas algo tem que ser feito. Porque o aumento nós estamos dando também, mas tem que ter o recurso para pagar depois, né? Digníssimo, cede uma parte? Pois não. Levar ao conhecimento dos senhores vereadores, nossos amigos aqui presentes, eu com o presidente da Câmara, Joaquim Felício Simões Filho, a Cláudia Cristina de Lima Sá, digníssima senhora vereadora, tivemos quase que a semana inteira na prefeitura ajeitando com o prefeito, porque nós vimos que a situação é difícil, esses 6%, não tinha como, né? Mas, como falei antes, graças a Deus deu certo, votamos, vamos votar segunda-feira. Eu acho que a gente vai sair muito feliz aqui segunda-feira, sabendo que estamos votando a segunda redação aí, num patamar pelo menos que a gente acha que eles merecem. Podia ser mais, né? Se não fosse a situação tão difícil da Prefeitura Municipal de Bom Brandão, como está outras prefeituras também na nossa região, por maior situação. Mas a gente fica feliz, esperando que, se Deus quiser, na próxima segunda-feira estamos aí terminando, e eles ainda recebem ainda com o tempo aí, sem ser retroagido, né? Muito obrigado. Só concluindo, também nós tínhamos votados aí, como o da Câmara, e agora votando também o da Prefeitura, o projeto que nós fizemos do salário mínimo, que era a diferença entre o salário mínimo dos funcionários, né, que era o abono salarial para equiparar o salário mínimo. A partir desse aumento também, aqui ele cessa, né, porque a partir de fevereiro, então a Câmara e o Executivo vai ficar na mesma situação. Então aquele projeto nós aprovamos para equiparar aqueles funcionários que estavam ganhando menos que o salário mínimo, para chegar até o salário mínimo até que viesse esse aumento. Então, a partir de fevereiro ele já fica zerado, né? Aí já fica a Câmara e o Executivo também nas mesmas condições. Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Só um comentário mesmo. Lógico que você é a favor, né, do projeto. Só mesmo um comentário em cima que o Antônio Marcos disse, que nós mobilizamos, né, nós vereadores da base, nós mobilizamos para, né, que fosse estar votando esse 11% hoje. Sim, existe a mobilização nossa, que nós fomos várias vezes lá conversando com o prefeito, com o jurídico. Além da mobilização, existe, né, a questão jurídica também, que não poderia ser aprovado os 6%. E também a questão da injustiça, que seria a Câmara aprovando os 11% para os vereadores, para os servidores da Câmara e os demais funcionários do município, 6%. Olha a injustiça, né? Isso também pesou muito. Então, por isso que nós mobilizamos, sim, em consideração vocês, né? Sabe do mérito de vocês, do trabalho de vocês. Então, se a prefeitura é hoje o que ela é, né? É por mérito dos funcionários que estão lá há anos trabalhando, né? Se os meus filhos, se os filhos de vocês chegam bem nas casas, porque a mérito é de vocês, né? Então, por isso que nós lutamos muito, trabalhamos muito, vários dias lá, falando com o prefeito, para que não cometesse essa injustiça.
que corte gasto? Sim, que corte gasto, mas que dá um aumento real, né? Aumento, né? Não aumento, essa correção do índice inflacionário. Então, é isso que eu queria deixar registrado. Muito obrigada. Peço à vereadora Cláudia Cristina de Lima que assuma a mesa por hoje, por só alguns minutinhos. Só para. A gente tem que estar. A presidente tem que estar assumindo. Eu, como presidente, não posso opinar nem nada. Fica neutro. Só fazer a defesa aqui da mesa, né? O vereador Antônio Marcos provocou aí, nós vamos fazer a nossa defesa aqui. Realmente a gente tinha a obrigação de correr atrás mesmo, a partir do momento que a mesa aprova 11% dos vereadores, a gente tinha que provocar o executivo para que de todos os jeitos, e também, eu também fui, acho que todos os vereadores foram procurados pelos servidores, né, principalmente motoristas, que foi pensando neles também, com certeza, porque, como já foi falado, explicado aqui, né, seria uma defasagem de 5%, né, que já ganha pouco realmente, eu acho que o vereador Antônio Marcos que disse isso, eu também acredito que todos os funcionários da prefeitura ganham até pouco, eu estava conversando hoje com um funcionário, ele disse que o salário dele hoje, quando ele começou na prefeitura, há 12 anos atrás, era equivalente a 3 salários mínimos. Né? Até aí os senhores podem confirmar. E hoje está um pouco mais de 1 salário mínimo. Então, você vê que perca real de quase 2 salários. É complicado. Mas foi também pelos servidores que nós lutamos também. E mérito do executivo também, que fez, nós chegamos nos 30, né, que esforçou muito, né, porque a Câmara só pode mesmo estar lá tentando alguma coisa, não pode dar aumento, não pode. Dinheiro que é devolvido, não. Tem que ser devolvido só no final do ano para o executivo e não pode ser direcionado a nada, nem a pagamento de servidores, nem ao hospital, nem a nada, não pode ser direcionado. O executivo que faz, como o vereador José Raimundo falou, um bom uso do dinheiro, como sempre fez, vai continuar fazendo, se Deus quiser. Convido o presidente para assumir a sua cadeira. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 009/2016, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 009/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 009/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 010/2016, que concede revisão geral anual aos subsídios dos diretores equivalentes a secretários municipais de Bueno Brandão. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, no Estado de Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual conforme índice inflacionário oficial INPC no percentual de 11,28% incidente sobre o subsídio atual percebidos pelos diretores equivalentes a secretários municipais de Bueno Brandão, fixados pela Lei nº 1898/2012, nos termos do disposto do inciso 10º do artigo 37 e da Constituição Federal de 1988, conforme anexo único da presente lei complementar. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei complementar correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2016.
Câmara Municipal de Brandão, 25 de fevereiro de 2016. Joaquim Felício Simões Filho, presidente da Câmara Municipal. Cláudia Cristina de Lima e Sá, vice-presidente. Suelene Almeida, primeira secretária. Justificativa. Tem o presente projeto de lei complementar a finalidade de conceder reajuste anual na remuneração aos diretores da Prefeitura Municipal, atendendo às determinações contidas na Constituição Federal, que prevê, em seu artigo 37, inciso 10º, que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio DEC trata o parágrafo 4º do artigo 39. Somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Assegura a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Assim, observa-se que o reajuste está de acordo com os ditames da Constituição Federal e Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Atende também o requisito do artigo 189, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa. A presente propositura é legal e constitucional. Pelo exposto, é que estamos encaminhando o presente projeto de lei complementar e contamos com a sua aprovação por essa atividade, visando efetuar um reajuste salarial, com o escopo de corrigir as defasagens do período. Diante dos motivos expostos, solicitamos a aprovação dos vereadores ao presente projeto de lei complementar. Câmara Municipal de Brandão, 25 de fevereiro de 2016. Joaquim Felício Simões Filho, presidente da Câmara Municipal. Cláudia Cristina de Lima e Sá, vice-presidente. Suelene Almeida, primeira secretária. Cargo: diretor. O subsídio mensal será de R$ 2.495,76. R$ 2.495,76. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 010/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Senhor presidente. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Lógico que vamos votar a favor, novamente, né? Porque é isonomia para todos, né? Tem que ser iguais. E só queria fazer uma observação. Mesmo corrigindo, e todos esses anos, esses 3 anos que estamos aqui, é a quarta vez que estamos votando já o reajuste da correção da inflação. E também, no passado, vinha acontecendo. Mas dá para se observar, no anexo da lei, do projeto de lei, que, olha, do nível 10, do nível 1 ao nível 10, todos estão recebendo R$ 931,50. Lógico que, se existe essa tabela, porque o nível 1 ganhava um valor, o nível 2 era um pouco mais, o 3, o 4, e assim sucessivamente, até o 10º. Mesmo corrigindo, a perda dos funcionários são grande, porque tem 10 níveis que estão ganhando o mesmo valor. Quer dizer, que quem ganhava mais um pouquinho que o outro, mesmo com essa correção, quem estava ganhando menos estava levando essa maior vantagem, porque reajustava mais o salário dele, e o outro que ganhava um pouco mais foi reduzindo. Então, existem 10 níveis ganhando o mesmo valor. Lógico que o ano que vem, nos próximos aí, já vai chegar no 11º, no 12º, vão estar ganhando o mesmo valor. Né? Agora, imagine se não fizesse a correção. Né? Que situação que estaria. Ainda bem que existe a lei do salário mínimo aí, e essa lei que foi aprovada pelo Senado e pelo Congresso Nacional, que ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo, e as correções, que é a inflação. Isso nada mais justo do país como o nosso, né? E também no nosso município. Então, por esse motivo, votamos igual para todos. Executivo, vereadores, legislativo, prefeito e vice-prefeito e diretores. Então, todos estão corrigindo o seu salário dentro da inflação no período de 2015. Me permite uma parte. Sobre essa questão da equiparação dos salários do nível 1 até o nível 10 para o quadro permanente, não posso afirmar com veemência, mas entendo que seja pela maneira equivocada que se era dada a correção. Porque quando
o governo federal ele faz a alteração do salário mínimo, consequentemente, o salário do servidor tem que acompanhar. Então, o que se fazia? Veja assim, dava a correção até atingir o salário mínimo. Depois, vinha esse índice que está na nossa mesa para ser votado, e esse servidor que teve o ajuste ao salário mínimo também ganhava um novo ajuste. Então, você pegava aquelas pessoas, aqueles servidores que estavam acima do salário mínimo, eles tinham um reajuste. Você pegava aqueles que estavam abaixo, e na verdade eles tinham dois. Não estou afirmando, é um estudo que tem que ser feito. Mas só vejo esse fundamento para atingir do nível 1 até o nível 10. Em 2014, quando veio a reforma proposta pelo Executivo, a qual votei contra, que eu não concordava com a alteração, porque ela propunha alterações onde, na minha visão, não era necessário, e na onde havia necessidade não se alterava. Uma das coisas que eu propus na época, eu não fiz emenda porque eu seria contra o projeto, e também não é de minha prerrogativa fazer isso, seria que o nível 1 ou o nível 10, como estão todos no mesmo salário, eles fossem todos unificados apenas no nível. Isso seria uma boa reforma administrativa. Agora, o que me dói, o que nos deixa constrangido, é que o serviço público, ele é tratado, o dinheiro público, ele é tratado totalmente do dinheiro privado, diferente. Eu lembro que em 2014, eu solicitei ao Executivo Municipal uma listagem dos contratados. Naquela oportunidade, a gente, salvo engano, eu fiz a contabilidade, 131 contratados. 2014. Estávamos em época áurea, pelo menos numa visão periférica. Estávamos numa época áurea. Até que depois teve a eleição presidencial e aí que toda essa sujeira veio à tona. Porque até então ela estava camuflada, escondida. Dávamos a impressão que o país estava bem. Onde eu quero chegar com isso? Se cada gestor tratasse o dinheiro público com responsabilidade, contratasse somente o necessário, gastasse somente o necessário, deixasse reservas para chegar pelo menos no último ano de mandato com condições de dar um reajuste mais plausível, resolveria o problema dessa defasagem. E essa não é uma crítica apenas para esse gestor ou aquele gestor. Infelizmente, a maioria dos gestores públicos tratam o dinheiro público dessa maneira. Eles contratam de forma aleatória. Vou contratar porque aquele é meu amigo, vou contratar porque ele me fez um favor, e não pela capacidade, e não pela utilidade, e não pela precisão. Aí quando temos dinheiro em caixa, gasta-se sem o mínimo planejamento. E depois, quando é realmente para tentar recuperar a perda, começa a ter essa discussão. Isso aí, vamos concordar, não é erro de planejamento, é erro de gasto. Né? Eu falo por mim, particularmente, eu já errei muito em gastar. Hoje eu estou tentando corrigir isso. Eu já sofri muito com isso. Agora, quiçá um órgão público a nossa prefeitura é pequena, tem 300 e poucos funcionários. Você pega uma prefeitura de grande gama, por exemplo. Então, o maior erro não é pela pequena correção, mas sim o gasto errôneo de tempos atrás. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 010/2016, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 010/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 010/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade.
Leitura pela primeira secretária do requerimento número 007/2016. Ao senhor presidente, Joaquim Felício Simões Filho, Câmara Municipal de Governador, Minas Gerais, vem por meio deste, consulto o artigo 256, parágrafo 1º do regimento interno desta egrécia Casa Legislativa, requerer a data de 3/3/2016 a convocação da diretora do Departamento de Saúde, Marcela Roberto da Costa, para esclarecer os assuntos a seguir expostos. Encontra-se para apreciação o projeto de lei complementar número 004/2016, o qual dispõe sobre a supressão do requisito para a contratação de agente comunitário de saúde, visto que o projeto em questão não esclareceu quantas contratações serão necessárias e se os atuais agentes da área rural continuarão a cobri-la da mesma forma. Dentre outras, faz-se necessário um esclarecimento oficial à correta apreciação da proposição em tela. No ensejo, elucidação sobre as atitudes referentes ao atual estado de conservação de imóveis urbanos é imprescindível, pois nos encontramos em pleno estágio de combate ao mosquito, a egípcia, transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus. Por fim, ressalta-se que o presente requerimento, ora aprovado, deve ser enviado à convocada e ao prefeito municipal, conforme acorda os princípios normativos. Sem mais para o momento, subscrevo-me Antônio Marques Martins, vereador da 17ª Legislatura. Em votação em turno único, requerimento número 007/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da indicação número 004/2016. Senhor presidente, Joaquim Felício Simões Filho, Câmara Municipal de Governador, Minas Gerais. Venho respeitosamente por meio desta, em consonância com o regimento interno, seção 9ª, artigo 207, solicitar a Vossa Senhoria o envio de ofício ao prefeito municipal, indicando a recuperação da sinalização horizontal inserida nos trechos urbanos pavimentados em CBUQ. Os referidos trechos estão sob força contratual, dispondo assim que a responsabilidade da recuperação é da empresa que efetuou a pavimentação. Em grande parte dos trechos, a erudida sinalização desapareceu, colocando em risco a segurança dos usuários. Vale ressaltar que, através da indicação número 030/2015, indicou-se a adequação de algumas marcas longitudinais, o que até o presente momento não ocorreu. Dessa maneira, com a atual necessidade de recuperação da sinalização horizontal, essa adequação adquire viabilidade. Antônio Marques Martins, vereador da 17ª Legislatura. Em votação em turno único, a indicação número 004/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da indicação número 005/2016. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que essa subscreve, nos termos do artigo 207 do regimento interno, indica ao senhor prefeito municipal a instalação de lixeiras no bairro Boa Vista dos Crispins. Justificativa. Tal propositura visa atender solicitações dos moradores do bairro Boa Vista dos Crispins e contribuiu para a limpeza do meio ambiente, uma vez que a comunidade
não possui local adequado para armazenamento do lixo. Sala das sessões da Câmara Municipal de Rio Brandão, aos 16 dias do mês de fevereiro de 2016. Vereador João Francisco da Silva. Em votação em turno único, a indicação número 005/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei complementares números 002, 003, 005 e emendas 007 e emenda e 007/2016, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres de redação final dos referidos projetos. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres de redação final do projeto de lei complementares números 002, 003, 005 e emenda e 007/2016. Leitura pela primeira secretária do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 002/2016. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 002/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 002/2016, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 002/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 003/2016. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 003/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 003/2016, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 003/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 05/2016 e emenda. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 005/2016 e emenda. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 005/2016 e emenda, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 005/2016 e emenda. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Aprovado, né? Por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 007/2016. Senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 007/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 007/2016, está encerrada a discussão.
Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 007/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Então, informo aos senhores vereadores que, de acordo com o artigo 21 do Regimento Interno, eu convoco os senhores para a reunião extraordinária, segunda-feira, dia 29, às 19 horas. Então, segunda-feira, dia 29 de fevereiro, às 19 horas. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. serei muito breve, todo mundo já, né, há horas aqui. Só pedir aquela hora até falei em regime de urgência, agora eu vou pedir em regime de urgência. Visto que Vossa Senhoria, até a vereadora Sueli Almeida, leu a retirada do projeto sobre a seção de servidor público municipal lá, Polícia Civil de Minas Gerais, né, ao nosso local, solicitar a Vossa Senhoria, eu sei que está ocorrendo aí o trâmite para o processo, mas acelerar o quanto antes essa questão da emissão de registro, o retorno da emissão de registro geral para o nosso município. Há uma demanda gigante e eu já fiz essa solicitação e quero reiterá-la sobre a questão de, caso haja espaço, condições, ampliar a emissão de carteira de identidade. O município nosso precisa de mais disso. Aqueles que ainda não detêm, aqueles que precisam de uma segunda via, e eu vejo a dificuldade principalmente por alunos de autoescola de CFC, para fazer os exames, e outras pessoas que aleatoriamente a gente se encontra no recinto da Câmara, eles vêm aqui procurar informações, já está emitindo novamente, né? Haja fila ali que o nosso livro ali de espera está... deve ter gente aí para 3, 4 meses aí direto. Então é um serviço essencial, a gente já vem brigando para isso, brigando no bom sentido, claro, desde 2014. 2015 conseguimos a partir de agosto, agora, né, teve esses pequenos percalços aí de indecisão do que seria feito, também não é uma culpa somente da Câmara, claro, a gente tem que deixar bem esclarecida essa situação. Então peço aí, Vossa Senhoria, que demonstre um engajamento especial nessa empreitada, por gentileza. Muito bem lembrado. Eu passo a palavra à vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Só mesmo a título de informação, né, de explicação, que o vereador, né, muito bem lembrado, já ia até comentar, né, sobre a retirada desse projeto, que já é a segunda vez que eles mandam esse projeto para nós, sendo que o posto nosso não está regularizado ainda. Então, novamente, fui lá, né, juntamente com o Joaquim, pedimos para ele que retirasse esse projeto, porque não tem como aprovar o projeto sem que o posto nosso está ativado. Então, por causas burocráticas, demoras, não sabia direito o que nós não podemos aprovar o projeto, cedendo a funcionária para a Polícia Civil, sendo que o posto está ainda desativado e atrapalhando nós a contratação do funcionário que estava aqui prestando serviço para a Câmara. Então, uma coisa estava impedindo a outra. Então, já foi feito um ofício essa semana, já foi enviado ao delegado, Dr. Bruno, e, então, assim, a gente está esperando que ele, né, a resposta do Dr. Bruno, para que a gente, né, um parecer dele, que a gente pudesse continuar com a contratação do funcionário, né? Uma vez que nós justificando o número, né, de pessoas que está aí à espera. Então, em breve, acredito que assim que chegar esse ofício dele, a gente vai dar andamento, que só estava mesmo, a documentação está tudo certa, só mesmo esperando essa posição do delegado, e uma vez que, assim, a gente não saberia que posição. Se a prefeitura que ia contratar, né, fazer esse convênio, se nós poderíamos continuar com o serviço aqui, do Roger. Então, a gente estava meio que assim.
não sabia o que fazer. Mas, graças a Deus, agora já vai dar tudo certo e a gente vai poder contratar ele até que o posto se legalize, né? E possa ser feito lá na Polícia Civil. Tá? E agradecer também ao Dr. Bruno, tem sido parceiro em todas as vezes que nós fomos lá, nos atendeu muito bem. E, inclusive, a última vez o Danilo foi junto pedindo, né, que resolva o mais rápido possível, mas não cabe a ele ter coisas de prestação de contas, né, de cédulas, então envolve, né, o Instituto, né, de Identificação de Belo Horizonte, então são coisas demoradas mesmo. Eu espero que dessa vez agora resolva e dê andamento aos serviços daqui da Câmara. É só isso, muito obrigada. Nada mais havendo a tratar, com a palavra a vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Você tem que falar o meu nome aí, por gentileza. Estou com um problema nos bairros, estão reclamando primeiro das fossas. Já fui conversar com o Chicão, conversei com o prefeito. Tem gente que está querendo soltar fossa nos rios. Falei, por que vocês não fazem a fossa? Não fazem a fossa porque na beira do brejo não tem como fazer. O Chicão prometeu, até que o papel está lá em casa, para retirar as fossas, né, que o antigo prefeito fez. Eu sei que eu faço mais, o povo que quer soltar no rio, velho. Proibido, não pode. Eu vim de novo conversar com o prefeito, ninguém falou nada, e eu conversei mais com o Chicão. Se vai retirar, vai. Na próxima quinta-feira eu estará presente aqui o ex-subtenente, né? O subtenente aposentado, não tem ex, né? É subtenente aposentado, Berzelay, vai estar falando de fossa, inclusive tem uma fossa barata, um sistema de fossa barata que ele vai estar ensinando. Pode chamar o pessoal agora. Pode chamar. A gente pode concluir, vereador, desculpa. Só uma parte. No caso da Copasa, seria para esvaziar essas fossas que estão cheias. É isso? Já existe a fossa, ela está cheia. A Copasa teria que vir porque caminhão sugar esse resíduo, né? Não seria a construção da fossa. Não, vai tirar só. Eu falei para eles, você fez esse serviço, né? A Copasa não fez uma fossa, né? Eu não sei o que eu faço mais. O município teria que estar vendo isso também, já que existem essas fossas. O município teria que estar vendo alguma coisa nesse sentido, para esvaziar, né? As fossas, porque hoje realmente as fossas são assim, principalmente as fossas assépticas aí, com esses filtros ataiedócicos e tal, igual lá do posto do PSF, lá da Ponte Nova, ele já tem até as válvulas certinho para que chega e já engata ali, né? E suga, né? Entendeu? Mas é difícil, não. Porque construir outro não vai resolver o problema. A gente chega de novo, o problema está a eternidade. Então, acho que tem que resolver esvaziar o que já está cheio, né? Desculpa, vereador, eu não tinha percebido, mas é isso. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.